Ok, continuando então, pessoal, aqui na segunda parte desta aula, a respeito da pessoa de Cristo, né? Ainda falando a respeito de Jesus como Filho de Deus. Vejam aí, Jesus como Filho de Deus não é ontologicamente subordinado ao Pai. É importante nós entendermos isso porque, por incrível que pareça, a nossa tendência é estabelecer hierarquia na Trindade. E a Trindade, ela não tem hierarquia. E talvez de forma errônea a gente utilize primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade e terceira pessoa da Trindade. Então a impressão é que nós temos uma hierarquia aí: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, não temos uma hierarquia. Por que nós não temos? Porque apesar de nós termos na Trindade três pessoas distintas, entretanto, nós temos um único Deus. Então, não dá para nós estabelecermos uma hierarquia na Trindade. Então, Jesus, como Filho de Deus, vejam aí, não é ontologicamente subordinado ao Pai. Ou seja, a sua pessoa, o seu ser, né? Quando ele usa esse termo ontologicamente aqui, o seu ser, a pessoa de Cristo, apesar de ser o Filho, ele não está subordinado ao Pai, ontologicamente falando, como pessoa. Olha só, a sua filiação é uma relação intratrinitariana, ou seja, é uma relação que envolve a Trindade. Portanto, se são três pessoas distintas, mas um único Deus, é essa ideia da intratrinitariana, então não dá para nós separarmos e estabelecermos uma hierarquia nessas pessoas da Trindade, nas três pessoas da Trindade, denotando então uma unidade essencial com o Pai. Então, nós temos a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito, entretanto, os três tornam-se, ou seja, são um único Deus, formando então a unidade da Trindade. Então, Jesus não está subordinado ao Pai, assim como o Filho, assim como o Espírito também não está subordinado ao Pai e nem ao Filho, porque essas três pessoas formam uma unidade essencial com o Pai. Então é importante nós entendermos isso, porque se nós não entendermos essa questão, a nossa tendência é estabelecer uma relação de hierarquia entre eles e, por exemplo, isso é o que os testemunhas de Jeová fazem. E aí nós, todas as vezes que num louvor nós formos entoar um louvor de adoração e no lugar de Deus nós estamos adorando a Cristo, por exemplo, se nós não temos essa doutrina bem formada na nossa mente, a nossa tendência é achar que nós estamos adorando um Deus inferior. Então, nós não podemos pensar assim. Então, a Trindade não tem hierarquia, né? E não tem subordinação entre eles, entre as três pessoas. Entretanto, nós temos uma unidade, uma um único Deus, formado então, composto, vamos dizer assim, por essas três pessoas da Trindade. Filho de Deus, então, olha só, algumas vezes no Novo Testamento, Filho de Deus refere-se a Cristo como o unigênito. Essa palavra unigênito no grego, né, é a palavra monogenes, essa é a pronúncia. Então, unigênito do Pai, você vai encontrar isso em João 14, 18, e em João 3,16, que é aquele famoso versículo que todos nós sabemos de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, deu então
o seu filho, o monogenes, o único filho de Deus, é, o único filho, o único gerado por Deus, essa é a ideia, monogenes. Mono é um, esse genes está se referindo, então, a um único, tá? Então, um único filho que foi gerado por Deus, do Pai, tá? Então, filho de Deus aí é uma terminologia forte para dizer, então, que Deus estabeleceu dentro dos seus planos eternos de redenção, que o Filho, que foi gerado dele, gerado do Pai, como nós já vimos em disciplinas anteriores, o Filho é gerado do Pai, ele não é criado como os demais seres. Jesus, ele é Filho de Deus por geração, logo ele é Deus, tá? Filho de Deus ainda, aqui estabelecendo a questão desse adjetivo, né? Monogenese. Então, o adjetivo monogenese transmite a ideia não de derivação e subordinação, mas de exclusividade e consubstancialidade. Jesus é tudo o que Deus é. Importante entendermos isso. E somente ele é isso. Dá para conceber essa ideia? Jesus é tudo o que Deus é, e somente ele, somente Jesus é isso. Somente Jesus é Deus, né? Quem trouxe essa definição é Warfield, no seu livro Doutrinas Bíblicas, na página 194, ok? Muito bem, então essa definição e essa clareza a respeito dessa palavra monogenes, não é, como tendo a ideia não de derivação e subordinação, mas de exclusividade, nos ajuda muito a entender então esse título de Jesus, né? Esse título de Jesus como sendo então o Filho de Deus, né? O único que tem essa exclusividade, tá? Então, de ser tudo que Deus é, e somente Ele é exatamente isso que é. Tudo bem? Agora, veja, Jesus é Deus, então, novamente, é importante que nós conheçamos essas passagens para nós entendermos, então, a divindade de Jesus. Tem que ficar muito claro para nós, quando nós estudamos Cristologia, que Jesus é Deus. Nós não temos como defender a fé cristã se nós não tivermos clareza teológica, clareza apologética, ou seja, para defender a nossa fé, se nós não tivermos como provar teologicamente, biblicamente, que Jesus é Deus. E aqui, veja só, nessa questão de Jesus como sendo Deus, nós vamos ver que no Novo Testamento, por 8 vezes, Jesus é especificamente chamado de Deus, que é a palavra theos no grego. Então, eu coloquei aqui algumas referências, não coloquei todas, mas nós temos isso em João 1:1, lá em 20:28, também do Evangelho de João, Romanos 9:5, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, né? Quando Paulo vai dizer, Deus foi manifestado em carne, ou seja, se referindo a Jesus Cristo, uma manifestação em carne. Então, aqui nós temos a natureza humana de Jesus, tá? Então, aqui vai ficar claro também a sua divindade. Lá em Tito, no capítulo 2, versículo 13, na segunda carta de Pedro, Pedro também, né, no capítulo 1, versículo 1, vai tratar da divindade de Jesus. Na carta ou epístolas aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 8, e na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 20. Então, são passagens em que fica muito claro a respeito
da divindade de Jesus. São passagens claras que mostram que Jesus é Theos, que Jesus é Deus. Então, é importante nós termos, de preferência, essas passagens bíblicas no nosso coração, na nossa memória, né? Nós devemos memorizar isso para que, caso nós sejamos questionados, né? Como eu disse, principalmente por testemunhas de Jeová, nós tenhamos esses versículos de forma muito fortes no nosso coração, para nós podermos mostrar para aqueles que contestam a nossa fé de que Jesus é Deus. Outros títulos que nós vamos encontrar, entendam que eu não estou dando aqui importância aos títulos, nós não estamos falando sobre grau de importância. Lógico que se esses títulos foram estabelecidos na palavra, é porque todos são importantes. Mas por causa da extensão do nosso curso, que é curto, né, para cada disciplina, nós não vamos, logicamente, estudar a fundo cada título. Então, você vai ver também o título de servo, é um outro título de Jesus. O santo servo Jesus. Na verdade, é o santo servo de Deus, se referindo a Jesus. Lá em Isaías 42, de 1 a 9, nós vamos encontrar isso. Atos 3, 13 e 26, ainda Atos 4, 27 a 30. Então, Jesus é o servo de Deus, aquele que veio para cumprir a vontade do Pai. Nessa condição de servo, nessa condição de natureza humana, como nós temos falado, Jesus vem e realiza a sua obra redentora na cruz do Calvário, que nós conhecemos muito bem. Então, o servo sofredor, Isaías usa esse termo, o servo sofredor, aquele que estaria entregando a sua própria vida, que seria sacrificada na cruz do Calvário, ele sofreria para nos garantir a redenção, para nos redimir dos nossos pecados. Jesus também, ele é o Logos, né? Portanto, ele é a palavra de Deus. Quem usa muito esse termo de Jesus como sendo Logos é João, no seu evangelho, e em Apocalipse. João, lá no capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer exatamente isso, né? Deixa eu puxar aqui a minha Bíblia, e para nós lermos exatamente aquilo que João fala no seu evangelho, porque João é bastante incisivo nessa questão, quando ele fala de Jesus como sendo o verbo. Então, ele inicia seu evangelho de uma forma bem diferente, né? Lucas, Mateus e Marcos têm uma característica na forma de escrever. João já revela mais a pessoa, né? Então, Jesus é bem estabelecido como pessoa no Evangelho de João, enquanto que os sinópticos, como eu disse, Marcos, Mateus e Lucas, trabalham mais ou revelam mais a questão da obra de Jesus. Tá? João vai tratar mais da pessoa, do ser de Jesus, e os demais evangelhos tratam mais da questão da obra. Então, aqui no capítulo 1 de João, se você quiser abrir a sua Bíblia, eu estou lendo na Almeida Revista e Atualizada, João vai relatar o seguinte, a partir do capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo. Essa palavra verbo, no grego, é a palavra logos, tá? Então, ele vai dizer, no princípio era o verbo, logos, não é? Essa palavra logos se refere exatamente à palavra proferida a viva voz, palavra, os ditos de Deus, decreto, mandato, ordem, preceitos morais dados por Deus, refere-se à profecia do Antigo Testamento. Então, no princípio era o verbo, no princípio era logos, se referindo a Jesus. E o verbo,
e o Verbo e Jesus, vamos dizer, estava com Deus. E aqui, então, de forma incontestável, João abre a boca para dizer, inspirado, logicamente, pelo Espírito Santo, e o Verbo era Deus. Então, não dá para contestar a respeito dessa verdade, tá? De Jesus sendo Logos, de Jesus sendo Deus, e o Verbo era Deus. Então, em qualquer Bíblia, com exceção da Bíblia dos Testemunhas de Jeová, eu acho que é a tradução Novo Mundo, a Bíblia deles. Me parece que em todos os versículos, nos 8 versículos, como nós dissemos, que o Novo Testamento deixa claro a respeito da divindade de Jesus, nesses 8 versículos, os Testemunhos de Jeová, na Bíblia deles, eles fazem algumas alteraçõezinhas que não deixa claro a questão da divindade de Jesus, exatamente porque eles não creem nisso, então eles dão uma interpretação particular deles na tradução Novo Mundo, e se você comparar uma Almeida Revista Atualizada com a tradução Novo Mundo, você vai ver essas diferenças com relação a essas passagens. Muito bem, Jesus Cristo agora uma pessoa e duas naturezas. Então nós vamos finalizar esta aula falando a respeito disso. E aí eu peguei o concílio de Calcedônia, que ocorreu em 451 depois de Cristo, para definir claramente essa questão da dupla natureza de Cristo. Por que que aconteceu esse concílio em 451? Vocês sabem que o concílio é uma reunião de grandes teólogos que se debruçam para estudar a palavra de Deus. Por que que foi necessário esse concílio? Exatamente por causa das heresias, desculpa, por causa das heresias que estavam surgindo ali que começaram a surgir já no primeiro, segundo e terceiro século, né? 451 é terceiro século. Então, 300 e poucos anos depois da era da igreja, vamos dizer assim. Então, esse concílio foi importantíssimo para a fé cristã. Inclusive, com relação a isso, meus irmãos, eu já disse isso para vocês, mas quero enfatizar aqui, há uma tendência natural, principalmente na igreja brasileira, de nós desprezarmos a teologia e desprezarmos, inclusive, aqueles que são teólogos. É lógico que existem teólogos verdadeiros homens de Deus, que se debruçam na palavra de Deus, que buscam uma teologia correta, e existem aqueles que se dizem teólogos, mas, na verdade, a intenção, muitas vezes, é desvirtuar a palavra de Deus. Então, nós devemos, quando falarmos em teologia, quando falarmos em teólogos, nós devemos de pensar em homens como esses. Homens, por exemplo, que participaram do concílio da Calcedônia. Se vocês puderem pesquisar depois no Google, como que foi esse concílio, quantos teólogos participaram, homens sérios de Deus que participaram, exatamente para desfazer as heresias. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que se não fosse esse concílio, se não fossem esses homens que preservaram a doutrina dos apóstolos, né? Por falar nisso, hoje é dia 24, no dia 31 de outubro, comemora-se a reforma, né, de Lutero, né? Essa reforma ocorreu no dia 31 de outubro de 1517. Então, dia 31 de outubro, lembre-se da reforma, ore pelas igrejas brasileiras para que possamos cada vez mais permanecer na doutrina dos apóstolos. Então, a reforma em 1517, em outubro de 1517, foi importante exatamente para resgatar aquilo que a igreja
católica apostólica romana já estava expandindo, não é? Como um evangelho que para eles era verdadeiro, porém era um evangelho baseado na salvação pelas obras. Então, vejam, em 451 nós tivemos um concílio, tivemos outros, né? Você vai estudar e vai ver que existiram vários concílios, exatamente com o objetivo de combater as grandes heresias. E esse concílio de Calcedônia foi fundamental para isso, e eu vou ler o padrão da ortodoxia cristológica. O que é isso? É exatamente o padrão que eles chegaram, que esse concílio levantou, a respeito da ortodoxia. Essa palavra ortodoxia, de origem grega, né, significa doutrina reta, ou seja, a correta doutrina. Orto é de reta, de retidão, né, de algo reto, né, algo direito. Doxia é mais se referindo à doutrina. Então, é daí que aparece também o termo ortopedia, ou seja, cuidar então da postura reta, da postura direita dos pés, por exemplo, né? Então, o padrão da ortodoxia cristológica. Então, o que a doutrina de Cristo ensina na Bíblia? Então, eu vou ler para vocês agora o que a redação, né, que foi feita nesse concílio, lá em 451, que nos ajuda e nos fortalece nessa doutrina hoje em 2020. Vejam só, verdadeiramente Deus e verdadeiro homem, referindo-se a Cristo, com alma racional e corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade em todas as coisas. Eu dividi em várias telas o texto e eu vou explicando para vocês, tá? Então, nessa ortodoxia cristológica, o que o concílio definiu? Veja, isso não vem da mente do homem, é importante que vocês entendam isso. Isso é fruto de estudos, são meses, anos de estudo desses teólogos para chegar numa redação em que fique claro para todos, essa é a ideia. Com isso, eles quebraram muitas heresias na ocasião. Então, eles estão dizendo que Jesus Cristo possui duas naturezas, ou seja, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E aí, como homem, eles estão deixando claro, com alma, racional e corpo, ok? Com alma, se você, por exemplo, começar a estudar a respeito da alma de Jesus, você vai ver em João 12, 27, me parece, antes da sua crucificação, ele vai dizer assim, a minha alma está profundamente angustiada. Então, Jesus, homem, ele sofreu por causa da natureza humana dele, ele sofreu tudo aquilo que nós padecemos e nós sofremos. Então, Jesus, ele é uma pessoa mesmo, humana, com alma, racional. Jesus é um ser inteligente e possui um corpo, isso é incontestável. Porém, consubstancial ao Pai, segundo a divindade. Então, apesar de ser um ser humano, que foi gerado humanamente, não da forma com que nós fomos gerados, porque Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. Nós fomos gerados no ventre das nossas mães como fruto de um relacionamento sexual entre os nossos pais. Jesus não foi gerado como fruto de um relacionamento sexual. Então, ele é consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância divina do Pai. Por isso, ele foi gerado do Pai, não foi criado como os demais seres. Segundo a divindade, e consubstancial a nós. Então, quando fala consubstancial a nós,
ele também tem a nossa substância. Então, o sangue de Jesus fluiu nas suas veias, o seu coração bateu como o nosso está batendo agora, o seu cérebro precisava de oxigenação para poder, então, exercer os seus pensamentos como nós precisamos. Então, Jesus teve todas as necessidades fisiológicas que nós temos hoje. Então, quando nós sentimos fome, nós vamos e comemos. Jesus também sentiu fome. Então, as necessidades fisiológicas humanas de Jesus eram exatamente iguais às nossas. Então, consubstancial a nós, segundo a humanidade, em todas as coisas. Continuando, semelhante a nós, exceto no pecado. Então, veja a seriedade desse documento, né? Semelhante a nós, exceto no pecado, gerado, olha aí esse termo geração, né? Gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade para nós e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus, um só. E mesmo, vamos continuar aqui, e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que deve confessar em duas naturezas inconfundíveis e imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. A distinção das naturezas de modo algum é anulada pela união. Voltando então aqui, semelhante a nós em tudo, em toda e qualquer situação, com uma única exceção, no pecado. Porque nós, quando somos tentados, ou quando fomos tentados, nós caímos em pecado. Mesmo todos nós que aqui estamos, que somos crentes em Cristo Jesus, dependendo da situação de tentação ou de provação, nós podemos cair em pecado. Nós podemos sair desta aula hoje e logo imediatamente cairmos em pecado. Jesus, em nenhuma situação, caiu em pecado. Jesus, ele permaneceu puro desde o seu nascimento até a sua morte. Entretanto, com relação a todas as outras necessidades humanas, Jesus, então, foi exatamente igualzinho a nós. É isso que esse documento ali do Concílio de Calcedônia está dizendo. Gerado segundo a divindade antes dos séculos, ou seja, antes da fundação do mundo, Jesus foi gerado. Então, nós falamos isso numa das disciplinas, né, a respeito da criação do homem, da criação dos anjos, e dissemos que antes de todas as coisas serem criadas, Jesus foi gerado do Pai, porque ele estava no Pai, por isso Jesus é eterno, ok? Então, Jesus foi gerado do Pai antes da fundação do mundo. Na verdade, o Pai gerou a Jesus para que através dele, por meio dele, todas as demais coisas fossem criadas. É o que Paulo revela na sua carta aos Colossenses, me parece no capítulo 1 e 2. Então, Jesus foi gerado do Pai, ele não foi criado. Repito, se ele foi gerado, ele já existia no Pai, portanto, ele é eterno e ele permanece eterno por todos os séculos. Então, antes dos séculos, ou seja, antes da fundação do mundo, segundo a humanidade, para nós e para a nossa salvação, ok? Para nós e para a nossa salvação, ele foi gerado de Maria, da Virgem Maria. Então, aí é outra questão. Uma coisa é a sua geração do Pai, não é? E depois a sua geração humana, para o Pai gerar Jesus humanamente, então Deus vai utilizar-se de outro ser humano, no caso de Maria. Deus não utilizou-se de José, por exemplo. Deus não estabeleceu que o nascimento de Jesus fosse
fruto de um relacionamento sexual. Então, no nascimento de Jesus, nós não temos o espermatozoide humano, né, o espermatozoide de José, fecundando o óvulo de Maria. Então, a sua geração foi misteriosa, foi milagrosa, e Deus usou, então, a Virgem Maria. E aqui, então, lá naquele concílio, eles usam o termo Mãe de Deus, né? Esse termo Mãe de Deus é muito utilizado na Igreja Católica, tá? Mas vejam, esse concílio ocorreu em 451, tá? Em 451, a Igreja, na verdade, não era ainda o catolicismo romano, ele ainda não estava em operação, mas esses homens, esses teólogos, utilizaram esse termo, né? Que Jesus foi gerado da Virgem Maria, porque realmente ela é virgem, e eles consideram, então, mãe de Deus, e esse termo mãe de Deus, apesar de ser um termo católico, é extremamente importante para defender a divindade de Jesus, tá? Porque o que o concílio está dizendo? O concílio está dizendo que Jesus foi gerado de Maria, tá? E quando eles colocam mãe de Deus, ele está dizendo que Maria foi aquela virgem escolhida por Deus para gerar o próprio Deus. Por isso, mãe de Deus, definindo claramente aqui nesse concílio de que Jesus realmente era e é Deus. Um só e mesmo, continuando, um só e mesmo Cristo, olha só, Filho, Senhor, unigênito, o único gerado, o único que é Deus, e só Ele mesmo pode ser Deus, e tudo que é de Deus é dele, que deve confessar em duas naturezas, aqui se referindo então à natureza divina e à natureza humana, olha só, inconfundíveis, porque realmente na Bíblia nós não temos como confundir as duas naturezas. Elas são inconfundíveis e imutáveis, e ainda inseparáveis e indivisíveis. Isso aqui é muito fundamental, porque nós não podemos dividir Deus homem e Deus Jesus, a natureza humana da natureza divina, elas são inseparáveis. Esse concílio, ele está dizendo que essas duas naturezas nós não podemos separar. Se nós separarmos as duas naturezas, nós tendemos a algumas heresias que nós vamos ver mais para frente, tá? Então, a distinção das naturezas, de modo algum, é anulada pela união, ok? Mas pelo contrário, então ele está dizendo o seguinte: há uma união entre essas duas naturezas, elas não são anuladas, mas pelo contrário, veja só, voltando aqui, pelo contrário, as propriedades, olhem aí, de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e uma só subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas. Então, Jesus é uma única pessoa, porém, ele é o único ser que possui a natureza humana e a natureza divina em si mesmo, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, Senhor. Então, é isso que define o concílio de Calcedônia, que ocorreu em 451, e com essas definições, com essa clareza a respeito da dupla natureza de Jesus, sendo uma única pessoa, habitado, vamos dizer assim, por essas duas naturezas que são inseparáveis. Não dá para dizer
o que o concílio está dizendo aqui? Que nós não podemos dizer que neste momento Jesus está agindo como homem e neste momento Jesus está agindo como Deus. Apesar de que, se nós não fizermos uma leitura mais apurada de alguns textos, nós corremos o risco de fazer uma separação, tá? Mas isso nós veremos mais para frente, ok? Então, agora, então, por causa desse concílio, né, fica claro para nós, e nós podemos, por exemplo, combater algumas heresias, como a teologia quenótica, né? O que é essa teologia quenótica, quando ela surgiu, né? Porque, vejam, por que surgem essas teologias, essas heresias? Por que surgem? Exatamente porque essas pessoas, ou esses teólogos, vejam, eu disse nessa parte da aula que existem teólogos sérios, grandes homens de Deus que debruçam sobre a palavra para tirar dela a verdadeira doutrina, a verdadeira ortodoxia, ou seja, o ensino reto. Porém, muitos deles que não estudaram ou contestam aquilo que foi definido, aquilo que foi escrito, criam novos pensamentos. E a teologia quenótica é um novo pensamento dentro de tudo isso que nós estamos estudando, e vocês vão ver qual é a intenção deles. Vejam lá, no século XIX, teólogos modernistas desenvolveram a chamada teologia quenótica, do verbo grego keno, que significa esvaziar, que Paulo usa em Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Eu vou abrir aqui em Filipenses, se você puder abrir aí também, capítulo 2, vamos ver o que Paulo está nos ensinando aqui, tá? A partir do versículo 5, então Paulo, no capítulo 2, ele está exortando a igreja de Filipo para que haja entre eles um sentimento único, um amor fraternal, ou seja, um amor entre os irmãos, para que haja humildade entre eles. E quando Paulo fala sobre isso, ele vai apontar para Cristo como modelo, tá? Então, veja, qual a intenção de Paulo? Foi mostrar aos filipenses a necessidade do amor fraternal, a necessidade de cada um buscar a humildade, se comportar e ter Cristo como padrão e como exemplo. Então, aí você já vê o quanto a teologia de Paulo era cristológica, porque ele poderia dizer, olha, pessoal, olha, membros da igreja de Filipos, o padrão de cristianismo está em mim, apóstolo Paulo. Apesar de que ele usa esse termo, né? Sejam meus imitadores, mas ele não para aí. Aí ele coloca uma vírgula, como eu de Cristo. Então, quando Paulo fala, sejam meus imitadores como eu de Cristo, ele está dizendo, olha, eu imito a Cristo. Façam o mesmo. Também imitem a Cristo. E aqui ele vai dizer que o exemplo, que o padrão de vida cristã é Cristo a partir do versículo 5. Então, vejam lá, ele vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tá? Então, é esse termo aqui, kenou, que está em jogo, né? Esvaziar-se, tornar vazio, né? Também quer dizer que Cristo abriu mão da igualdade com Deus, ou da forma de Deus, esvaziar-se, anular, né? A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, aqui então nós vemos esse título de servo, né? Tornando-se em semelhança de homens, natureza o quê? Humana,
e reconhecido em figura humana, então natureza humana, então com alma, com corpo, é essa a ideia que Paulo está passando aqui. No versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por que que Jesus se humilha? Porque ele assume a cruz, porque ele reconhece os propósitos do Pai para a redenção dos eleitos. Então, vejam só, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Então, veja aqui, Jesus Christos Kyrios, ok? Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o que esses teólogos fizeram, né? Os teólogos dessa teologia quenótica. Eles são chamados de teólogos modernistas, porque século XIX já é, então, o que? Ano 2000, né? Então, perdão, ano 2000 não, exatamente, a partir do ano 2000, né, já entra o século XIX, tá? Então, o que eles vão definir aqui, ó? Esses teólogos, eles vão dizer o seguinte, a chamada teologia gnóstica, que eles pegaram ali de Filipenses 2:7. Eles vão definir o seguinte, essa teoria diz que na encarnação, olha só, Jesus Cristo esvaziou-se, está variando aqui as telas, pessoal, só um minutinho, para a gente corrigir aqui. Jesus Cristo esvaziou-se ou desvestiu-se, pelo menos de alguns de seus atributos, como a onisciência. Então, na mentalidade desses teólogos, né, Jesus Cristo, na sua encarnação, então eles entendem a questão da divindade de Jesus, tá? Mas eles estão dizendo que na encarnação, esse esvaziar-se significa que Jesus abriu mão de alguns dos seus atributos divinos, por exemplo, como a onisciência. Se isso é verdadeiro, olha o que acontece. Para os modernistas, isso provaria que Jesus errou quando ensinou que a Bíblia era a palavra de Deus infalível e inerrante. Então, o que eles estão dizendo aqui? Se Jesus esvaziou-se, na mente deles é isso que aconteceu, Jesus abriu mão, ele ficou sem os atributos divinos, ele não poderia afirmar que a palavra de Deus é infalível e inerrante. Por quê? Porque ele não é conhecedor naquela condição humana, né? Jesus, homem, naquela condição, ele não poderia dizer, tá, que a palavra de Deus é infalível e inerrante. Então, essa teologia gnóstica, que parece ser verdadeira, né? Ela vai quebrar essa ideia da dupla natureza de Jesus como sendo inseparável. Lembram do concílio de Calcedônia? Essa dupla natureza está presente na pessoa de Jesus e ela é inseparável. Nós não podemos dizer que Jesus agiu em determinados momentos como homem e em determinados momentos como Deus. Nós não podemos dizer isso, tá? Porque a dupla natureza é inseparável. E essa teologia gnóstica está dizendo que se isso for verdadeiro, né, essa questão dos atributos divinos, da onisciência, por exemplo, está, vamos dizer assim, incoerente com essa ideia. Porque se Jesus esvaziou-se dos seus atributos divinos, né, e a impressão aqui dá
no texto é que isso realmente ocorreu. E se Jesus esvaziou-se, na verdade, ele não conhecia todas as coisas. Então, na teologia gnóstica, há uma separação. Jesus agiu em certos momentos como homem e em certos momentos como Deus. Entretanto, volto a dizer, a reta ortodoxia, o ensino verdadeiro da palavra, vai nos mostrar que essas duas naturezas, elas são inseparáveis. Então, portanto, nós não podemos dizer que no momento Jesus agiu como homem e no outro momento Jesus agiu como Deus. Então, nós devemos tomar cuidado com essas ideias. Olha só, a teoria da teologia gnóstica não tem sentido, pois se assim fosse, Jesus teria cessado de ser Deus. Olha o quanto isso é sério, tá? Então, se nós pensarmos, vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Jesus, antes da encarnação, era Deus? Sim, Jesus era Deus. Aí Jesus encarna. Na teologia gnóstica, durante o processo de encarnação de Jesus, o período de encarnação, vamos dizer então do seu nascimento até a sua morte, nesse período, Jesus deixa de ser Deus, cessou-se em Jesus a divindade. Então, imagine a linha da eternidade, nós enxergando, então, agora a linha da eternidade, e vamos olhar para a divindade de Jesus. Então, nós vamos ver, desde toda a eternidade, né, até o nascimento de Jesus, nós temos lá Jesus Deus. Aí ele nasceu, ele viveu 33 anos. Aí, olhando na linha da eternidade, se fosse possível, nós vamos ver que nesse período de 33 anos, Jesus cessa de ser Deus. Depois ele morre, ressuscita e volta a ser Deus. É mais ou menos isso que essa teologia está dizendo. Então, ela não tem sentido, tá? Então, importante nós entendermos que, durante seu ministério terreno, olha só, estou lendo o segundo parágrafo aqui. Portanto, durante o seu ministério terreno, o Filho de Deus nunca cessou de ser plenamente divino. Então, essa teologia é a teologia correta, é a reta doutrina, é a ortodoxia cristológica levantada lá no concílio de Calcedônia em 461. Então, o que acontece? Olha só, ele continuou a exercer plenamente os seus atributos divinos. Então, a teologia gnóstica vai dizer o seguinte, que a ideia dos atributos divinos foram deixados para trás, ou seja, ele esvaziou-se, tá? Daí, o esvaziar-se é o verbo keno no grego, por isso teologia gnóstica. Então, para eles, houve realmente um esvaziamento, Jesus deixou de ser Deus durante o tempo da sua encarnação. Entretanto, repito, isso não é verdade, porque se isso for verdadeiro, nós estamos dizendo que no período da encarnação, Jesus deixou de ser Deus. E para finalizar, vamos finalizar com esse texto de João Calvino. Ele diz, de fato, o Filho de Deus desceu admiravelmente do céu, ainda que não tenha deixado o céu, quis admiravelmente ser gestado no ventre da Virgem, viver na terra e pender na cruz, ainda que sempre tenha provido ou providenciado o mundo, como desde o início. Então, o que Calvino está dizendo aqui? Olha, de fato, o Filho de Deus, Jesus, ele desceu do céu, ou seja, Emmanuel, o Deus conosco. Então, ele vem, encarna-se, e aí ele vai dizer, ainda que não tenha deixado o céu. O que Calvino quis dizer com isso? Que Jesus continuou sendo Deus mesmo na terra.
É exatamente essa ideia lá do Concílio de Calcedônia. Então, ainda que não tenha deixado o céu. Então, ele desceu, porém, desceu com toda a sua divindade, com todos os seus atributos divinos. Não é? Ele quis admiravelmente ser gestado, ou seja, gestação aqui é a geração que o Espírito Santo produziu no ventre de Maria. Então, ele quis, não é? Espontaneidade dele, né? Dentro do plano e propósito da Trindade para a salvação do homem. Ele quis, e Calvino está dizendo aqui de forma admirável, ser gerado no ventre da Virgem, né? Ele poderia ter completado aqui pelo poder do Espírito Santo. Aí viver na terra e pender na cruz. Aqui Calvino está falando da natureza humana de Jesus. Então ele viveu com o corpo humano, com sua alma, com todos os seus sentimentos. Jesus chorou, Jesus sofreu, Jesus teve todos os sentimentos que nós tivemos, porém sem pecado, né? Então ele vai falar aqui viver na terra e pender na cruz e morrer na cruz para a salvação da humanidade, ainda que sempre tenha provido ou providenciado o mundo, como desde o início. Aqui, então, Calvino está dizendo, referindo-se ao ato criativo de Jesus, como sendo Deus o Criador de todo o universo, tendo provido o mundo como desde o início, como desde a criação. É o que Paulo vai falar aos Colossenses, no capítulo 2, a respeito de que todas as coisas foram criadas por ele, através dele, sem ele nada seria criado. É essa ideia que Calvino, então, está defendendo aqui. Tá bom? E nas próximas aulas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? E mostrar, então, algumas passagens bíblicas que nos confundem, né? Principalmente quando os discípulos perguntam para Jesus a respeito do dia e hora da sua volta, em que ele responde, somente o Pai sabe, nem o Filho, nem os anjos sabem, mas somente o Pai. Então, se nós lermos essa passagem desapercebidamente, nós vamos dizer que ali Jesus não tinha o atributo da onisciência, porque ele disse que ele não sabia. Inclusive, os testemunhos de Jeová usam essa passagem para mostrar que Jesus não era Deus. Porque se Jesus fosse Deus, ele teria respondido da seguinte forma: olha, os únicos que sabem a respeito disso sou eu e o Pai. Os anjos não sabem. Porém, não me é lícito revelar o dia e a hora. Ele poderia ter dito isso, mas ele não disse isso. Então, nós discutiremos isso nas próximas aulas, tá bom, pessoal? Então, finalizamos mais uma aula, é a terceira aula essa do curso de Cristologia,